Pronto. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Gente, nós estamos iniciando agora a nossa primeira aula do ano de 2022, do segundo semestre do ano de 2022, de estágio curricular supervisionado para o curso de teatro do período da manhã, tá? Então, essa aula é destinada aos alunos do quarto, do quinto e do sexto semestre. Então, está sendo gravada. E eu vou fazer as orientações iniciais hoje e vou também explicar aqui como que vai acontecer a dinâmica, tá? De estágio nesse semestre. Então, bem-vinda, Patrícia, que bom que você está aqui comigo, né? Que bom. Estou estranhando muito, vou reportar para a coordenadora depois, né? Só a Patrícia aqui comigo, porque deveriam estar todos os alunos do quarto, do quinto e do sexto. E eu estou comentando isso porque é muito prejudicial para o andamento do estágio que as pessoas fiquem depois pegando informação picadinho, só com o monitor, fica me perguntando no WhatsApp, né? Aí fica meio lá no autodidata, não pega a explicação da professora. Então, se alguém não pôde estar aqui por algum motivo, espero que assista essa aula gravada, que é o melhor a se fazer, tá? Eu entendo que vocês têm aula até o meio-dia, mas do meio-dia a uma, na Ítalo, a gente tem um horário que chama pós-aula. Então, ele é previsto dentro do horário de vocês, né? Quem estuda à noite tem a pré-aula, que pode acontecer das 6 às 7, e quem estuda de manhã, existe a pós-aula, que em alguns casos, né, muitos coordenadores utilizam para conversar com os alunos, para colocar alguma atividade para os alunos. Então, terminando a aula, teriam que, só na quinta-feira, né, logar aqui para a gente fazer a orientação de estágios. Então, vamos lá, Patrícia, eu vou te informando a dinâmica, tá? Como estamos só nós duas, se você quiser parar e perguntar alguma coisa, você levanta a mão aí na câmera, ou me chama, né, ou liga o microfone. Ou então, se você quiser também anotar a pergunta para fazer no final, porque às vezes eu vou passar o slide e aí aquilo que você quer saber está em seguida. Então, se você quiser saber alguma coisa específica do slide que eu estou passando, tudo bem. Mas se você quiser saber alguma coisa que não é do slide, às vezes vai passar no slide seguinte, tá bom? Então tem que segurar um pouquinho a ansiedade aí, tá? Vamos falar da dinâmica dos encontros de estágio, tá? Os primeiros 3 encontros, as primeiras 3 quintas-feiras, portanto, hoje, dia 11, deixa eu já pegar o calendário aqui para não falar besteira, né? Quinta-feira que vem, dia 18, e na próxima quinta, dia 25 de agosto, a gente tem aula expositiva, dialogada comigo. Que eu vou fazer o que nessas 3 aulas expositivas? Vai ser aula. Então, eu vou explicar para vocês todas as orientações que vocês precisam, né? Todas as informações que vocês precisam para fazer estágio. Então, vai ser aula bem assim explicativa, eu falando, explicando, expositiva dialogada, porque daí vocês vão poder perguntar, né? Ou fazer colocações, vão poder dialogar comigo, mas é aula expositiva. A partir do mês de setembro, a gente inicia os plantões de dúvida de estágio. Ou seja, nessas 3 primeiras semanas, o ideal, né, o esperado, é que o aluno venha nessa primeira aula e já hoje, amanhã, essa semana que vem, já comece a fazer estágio. E na aula que vem, vocês venham pegar as próximas orientações e no dia 25 as próximas. Então, a gente supõe que em setembro, o aluno já está fazendo estágio. E aí, se surge alguma dúvida lá na escola, se surge alguma dúvida com documentação, o aluno entra em setembro, outubro, novembro, se ele tiver dúvida, tá? Então, as 3 primeiras aulas tem que vir, é aula, tá? E depois, em setembro, é plantão de dúvida. Então, você só vem se você tiver dúvida, não é obrigado a estar todas as quintas-feiras, tá? Só nas 3 primeiras. Então, hoje, o que a gente vai fazer? As orientações gerais. Então, assim, as primeiras documentações que o aluno tem que ter acesso, aonde que ele consegue, né, e etc. Na semana que vem, a gente vai ter uma aula específica sobre contrato de estágio. Como que preenche, onde que pega, como que coloca as informações, né, o que são aquelas informações. Então, eu vou colocar o contrato aqui na tela e vou explicar tudo que é para ser feito dentro do contrato, tá? De estágio, que é o termo de compromisso de estágio supervisionado, que a gente chama, né, carinhosamente de contrato. E na aula do dia 25 é onde eu vou explicar sobre o relatório de estágio. Então, o fichão que tem dentro, né, que é a lista de frequência sua lá no estágio, o seu registro que você faz de todo dia que você vai no estágio,
e também como que faz esse relatório, tá? Que você vai entregar no final do estágio. Então, é muito importante que as pessoas venham ou que as pessoas assistam essas 3 primeiras aulas, tá bom? Então, Patrícia, eu vou passando o slide aí. Se você tiver alguma dúvida por enquanto dessas primeiras informações, pode falar. E aí eu vou passando as próximas informações, tá? Ok. Vamos lá. Quer falar, Patrícia? Não, só disse ok. Não? Então, vamos lá. Ó. Então, né, vocês já sabem, porque a professora Márcia Polacchini, a coordenadora do curso, já informou, mas o curso de teatro da manhã vai ter as orientações de estágio todas as quintas-feiras, de maneira remota. É ao vivo, tá, gente? É comigo aqui, mas é através do computador. Então, se vocês estiverem na universidade, vocês podem, né, ir na biblioteca, pegar no computador da universidade, pegar o celular de uma pessoa da sala, né, e abrir ali e todo mundo assistir. Ou se você estiver em casa, não sei se é o seu caso, acho que é o seu caso, né, Patrícia? Se vocês estiverem em casa, aí vocês logam aí da casa de vocês, ou do trabalho, ou da rua, de onde vocês estiverem, tá? É remoto. A Márcia continuou com essa orientação remota, mesmo depois de, entre aspas, né, acabar a pandemia, que não acabou, mas mesmo depois de ter voltado presencial, porque muita gente sai da faculdade, vai trabalhar, sai da faculdade, tem que sair correndo almoçar, então as pessoas podem assistir, mesmo não estando ali na universidade. E para a turma da noite também. Então, é todas as quintas-feiras, às 18 horas, né? Orientação remota também. E às vezes a pessoa sai do trabalho, está indo para a faculdade, mas ela consegue escutando, né? No ônibus, no carro, em algum lugar, ou se ela está em casa, não tem aula, né? Por algum motivo, ela consegue participar da orientação. E também, quem estuda no período da manhã e fala assim, professora, eu não consegui ir, eu perdi por algum motivo, mas eu preciso, né, tirar uma dúvida urgente. Quem é da manhã do teatro também pode entrar às 18, mas só se não puder de manhã, tá? Para tirar uma dúvida ou assistir até a aula, essas 3 primeiras, porque é o mesmo conteúdo, tá? E é o mesmo link também. Então é só pegar esse mesmo link e entrar, tá joia? Então eu sempre faço esse convite, porque daí é uma segunda possibilidade para os alunos, né, participarem das orientações e não falar, eu não podia, de jeito nenhum, tá joia? Então, manhã, teatro, quintas-feiras às 12 horas e teatro e artes visuais à noite às 18 horas. E eu já tinha falado, né, os 3 primeiros encontros aula dialogada e os demais encontros plantão de dúvida, tá? E é importante, como a Patrícia fez aqui, entrar no início da orientação, gente, porque se você entra meio de 15, meio de meia, meio de 45, você perdeu um monte de coisa, né? E às vezes nem dá tempo de você perguntar o que você precisa ali se você não cumprir certinho o horário. Vamos lá. Por que tem que fazer estágio? Ai, meu Deus, calma aí que eu fechei aqui e acabou saindo ali. Por que tem que fazer estágio, gente? Ah, porque a Cláudia quer. Não. Ah, porque a Márcia quer, porque é importante o professor aprender. Não. Ah, porque a Ítalo que obriga a gente. Não. Então, assim, todo curso de licenciatura no Brasil, tá, que vai formar professor, seja de teatro, de artes, de educação física, de história, de geografia, de química, de inglês, de português, tem que fazer estágio, tá? É uma lei, que é a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, que diz lá que a formação docente, ou seja, todo o curso de licenciatura, incluirá a prática de ensino, que a gente chama de estágio, que é ir lá praticar o ensino, assistir alguém praticando o ensino, tá? O estágio de teatro, né, tem que ser realizado com um professor formado em artes. Então, não pode ser em pedagogia, não pode ser em dança, tem que ser o professor formado em artes, tá? Em ensino superior. E, como eu falo, obrigatório por lei, e tem uma lei específica que fala sobre estágio, tá? Que a gente não vai abordar a lei inteira aqui, só alguns detalhes que vocês vão precisar. Quanto vocês têm que fazer de estágio? Opa, calma aí que eu tirei de novo. Quanto vocês têm que fazer de estágio? 400 horas de estágio no curso de vocês, tá? Então, para facilitar, gente, a Ítalo divide, tá? Quarto semestre, 100 horas de estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano. 150 horas nos anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano. E 150 horas no ensino médio. Vocês pegaram, né, o período de pandemia, onde o Ministério da Educação e da Cultura soltou uma portaria autorizando, né, outras formas de fazer estágio que não na escola, porque as escolas estavam fechadas.
Então, a Patrícia já me falou, com a Kika eu não sei se aconteceu. Bom, Kika, o estágio do 4º semestre da Patrícia, ela fez através dos cursos do AvaMec. Mas, desde de janeiro, né, fevereiro de 2022, que voltou o estágio a ser obrigatório a fazer presencialmente, na escola, né, com os alunos, porque as aulas voltaram em todas as esferas, tá? Então, professora, mas por que eu não posso fazer estágio desde o primeiro semestre? Ia ficar uns 50 horas cada semestre, né? Ia ficar pouquinho. Porque dentro dessa lei sobre estágios no Brasil, diz que o aluno, né, só pode iniciar o estágio depois da segunda metade do curso. Então, se o curso de vocês é de 3 anos, vocês vão fazer um ano e meio, né? Primeiro, segundo e terceiro semestre. Aí só pode começar no 4º, porque a lei fala isso. Se for, por exemplo, um curso de 8 anos de duração, né? Aí só pode começar depois dos quarto ano, depois do 8º semestre. Então, não pode começar antes da segunda metade do curso. Então, né, de posse dessa lei, a Ítalo instituiu que a partir do quarto semestre, que é quando você pode começar a fazer estágio, né, o motivo é que o aluno tem que ter vivenciado alguma teoria, algumas disciplinas antes, né, de ir lá fazer estágio, porque senão ele não vai compreender algumas coisas que estão sendo feitas. Então, só pode começar a partir do 4º semestre, isso está escrito na lei, tá? E tem que ser realizado as 400 horas até o 6º. Por isso, dessa divisão, para também não começar o 4º com tudo, né? Que é a primeira vez que a pessoa faz estágio, então faz menos horas, 100 horas. E depois que já começou, que já está fazendo, faz depois mais 150, depois mais 50. Então, somando dá as 400 horas, tá? Como eu estava conversando com a Patrícia, gente, a Ítalo divide para facilitar para o aluno, né? 4º, 5º e 6º, mas não tem nada escrito na lei sobre isso. Então, assim, eu quero fazer tudo no 6º. Até pode fazer, né? Mas vai ser, assim, muito puxado. Porque existem outras regrinhas de estágio que dizem o quê? Né? Que são as permissões para fazer estágio prevista por lei. Não pode fazer mais do que 6 horas por dia. Porque senão é considerado trabalho escravo para estagiário trabalhar 7, 8 horas, tá? Então, e só pode fazer durante 5 dias da semana, de segunda a sexta. Ou seja, 6 horas por dia e, no máximo, 30 horas por semana. Então, se o aluno tiver no 6º e ele não fez nenhum estágio, ó céus, ó vida, tá? Se ele fizesse 6 horas por dia de estágio, 5 dias na semana, ele faz 30 horas por semana. Então, para fazer 400, ele vai ter que fazer 10 semanas, 15 semanas, fazendo 6 horas por dia. É isso, gente, que eu calculei errado. Né? 6 horas, 30 horas por semana, 10 semanas dá 300 horas, correto? Aí, mais 5 semanas, né? Então, quer dizer, 10 semanas, gente, dá 3 meses, 3 meses 4,5, 4,5, 3 meses vai dar lá uns 4 meses. Então, a pessoa tem que chegar no 6º e fazer, tipo, o primeiro dia de aula, fazer estágio até o último. Mas é quase que impossível, tá, gente? Quase que impossível. Então, por isso que tem essa divisão. Então, no seu caso, Patrícia, que você fez no 4º, tá? Aí você não fez estágio no 5º semestre. Agora você está no 6º, você consegue fazer no 6º. Só que você tem que pensar, eu tenho que fazer 300 horas. Então, você já sabe aqui que são 10 semanas. Então, se você começar a semana que vem, você consegue fazer os 2 estágios. Você não precisa ficar mais 2023 para se formar, tá? Mas daí você tem que ver, né? Você estuda, se você trabalha, se você consegue, se você faz, porque assim, daí tem que fazer 6 horas por dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, vocês têm que fazer o quê? Tá? Para vocês iniciarem seu estágio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Um calendário, um cronograma. Professora, mas eu trabalho, eu consigo fazer 1 hora por dia. Então, você sabe que o quê? 1 hora por dia, 5 dias, 5 horas. Então, você vai fazer quanto? Você vai fazer 30 dias, por exemplo. Então, você vai calcular o quanto que você precisa para fazer. Quem é do 4º semestre a 100 horas, quem é do 5º a 150, quem é do 6º a 150. Tem que colocar no calendário, pegar o calendário da escola que você vai fazer estágio, porque às vezes tem um feriado, tem uma comemoração que não tem aula,
Então, você tem que pegar os dias letivos da escola e falar, vou fazer 1 hora nesse dia, 2 horas nesse dia, 3 horas nesse dia, 1 hora nesse, 1 hora nesse, somar até dar os 150 ou 100, ou os outros 150, tá? Então, gente, isso também é previsto por lei. Não adianta eu falar assim, senhora, mas eu vou ficar 8 horas lá na escola, 10 horas por dia. Não pode. Senhora, mas eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não pode também. Então, tem que acompanhar todas essas permissões que estão na lei, tá, gente? E outra coisa que não pode fazer, gente, é durante o horário de aula. Então, você está estudando de manhã, Kika? Então, assim, vocês estudam das 8, né? É 8h50 que começa a aula, né? Das 8h50 até o meio-dia, até 11h35 ou 45, 11h35, né? Então, você não pode fazer estágio nesse horário. Ah, professora, mas tem um colégio pertinho da Ítalo, que eu vou fazer 1 hora de estágio das 7 às 7h50, da aula de arte de uma professora, e eu vou sair da escola que é perto da Ítalo e vou para Ítalo estudar. Aí você pode, tá? Porque a escola começa de manhã às 7 horas. Então, dá para você fazer 2 aulas antes de ir para Ítalo, assim, se a escola for pertinho da Ítalo, né? Se for do lado ali da Ítalo. Uma escola de manhã, tá? Então, até você consegue. Professora, eu vou sair 11h35 da faculdade, e aí, meio-dia, eu começo meu estágio na escola que é perto da Ítalo. Também pode. Só não pode fazer no horário de aula. E o pessoal da noite também não pode fazer no horário de aula da noite, tá bom? Então, quando vocês forem pensar já como fala? Na organização do estágio de vocês também lembrem disso, tá bom? Dessa regrinha aí que não pode fazer estágio durante o horário de aula. Calma aí que meu mouse pifou aqui, já rodei a pilha e já voltou a funcionar. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Quais documentos que vocês precisam para fazer estágio? Uma carta de apresentação / autorização de estágio, tá? Que dentro dos documentos da Ítalo chama declaração para estágio supervisionado, tá? Depois você precisa de um termo de compromisso de estágio, que é o contrato. A folha de presença, a gente considera um documento, mas ela está dentro do relatório final. Então, na verdade, são 3 documentos, mas a folha de presença a gente coloca como um outro documento, porque ele é importante como documento, tá? Eu não vou falar deles agora, porque não sei outros slides. Não falo tudo agora, chega no outro e fala, era isso aqui. Então, vamos lá. Continuando. Gente, anota aí, ou grava na cabeça. O que você precisa hoje, amanhã, antes de você começar o estágio? Antes, tá? Então, você precisa pegar a carta de apresentação de estágio, né, com a autorização da escola. Então, você vai precisar dessa carta antes de começar. Então, assim, professora, eu já vim na aula hoje, aqui com a Patrícia, porque, assim, terminando a aula, já vou ver o que eu preciso, já vou começar a mexer com essas coisas. Então, é isso que vocês vão fazer antes do estágio, tá? E vocês vão precisar do contrato também antes de começar o estágio. Antes de ir lá e ficar vendo a aula da professora lá na escola. Antes, tá? Durante o estágio é a folha de presença, por isso que eu falei que eu considero um documento. E depois do estágio, você vai precisar fazer o relatório final e você vai ter que preencher os acompanhamentos dos estagiários. Já vou explicar cada coisa para vocês, tá? Então, vamos lá. Como que vocês vão obter os documentos, gente? Então, vamos lá. A carta de apresentação é a primeira coisa que vocês vão precisar obter, tá? Então, até para todo mundo de vocês, você fez estágio. Que semestre você está, Kika? Quarto? Então para você... Quarto. E para a Patrícia novo também, porque a Patrícia só fez os cursos, né, Patrícia? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês levantam a mão aí, tá? Adorei esse fundo seu, Kika, arrasou. Vou pintar aqui também. No escritório. Arrasou. Vamos lá, gente. Carta de apresentação. Você vai entrar lá no Web Aluno, tá? Da Ítalo. Quando você entra no site da Ítalo, você não põe lá seu CPF, sua senha. Vai entrar no Web Aluno, não no AVA, tá, gente? Que é o ambiente virtual de aprendizagem, onde tem as disciplinas. No Web Aluno, tá? Lá no Web Aluno, você vai em protocolos. Lá no protocolos, você vai procurar declaração de estágio supervisionado. O que você vai fazer nessa declaração de estágio supervisionado? Você vai solicitar essa declaração. Aí você vai lá e solicita.
A Ítalo vai receber e vai fazer uma carta de apresentação para você. Então, vai falar, a aluna Patrícia de Campos Rossi, CPF tal, residindo na rua tal, do curso tal, semestre tal, não sei o que lá, vem até a escola solicitar o estágio supervisionado que está previsto na lei tal, de diretriz e base da educação, porque ela cursa uma licenciatura. Então, é uma carta apresentando você para a escola e pedindo para a escola, deixa a Patrícia fazer estágio aí, deixa a Kika fazer estágio aí, pelo amor de Deus. Tá? Então, é um documento. Então, você vai pensar assim, onde que eu vou fazer estágio? Ah, professora, não é a Ítalo que fala onde que a gente vai fazer estágio? Não, você que vai atrás da escola. Então, pode ser perto da sua casa, perto do escritório, perto da Ítalo, perto da casa do seu namorado, perto de onde você quiser. O mais fácil para você. Ah, professora, posso fazer na escola que eu estudei? Ah, o pessoal gostava tanto de mim lá, eu quero tanto rever o povo. Pode. Ah, explodiu uma bomba do banheiro, ninguém vai querer me ver lá. Não vai pedir estágio na escola, né? Vai falar, olha, tá? Então, assim, você que escolhe a escola. Você escolheu a escola, você vai falar assim, você vai pegar essa carta, que aí, e assim, você pede por protocolo, gente, demora até 7 dias para eles te enviarem. Então, quando você recebeu o protocolo deferido, você clica no número do protocolo, aí vai abrir o protocolo e vai ter a cartinha lá para você baixar. A carta está assinada pela Ítalo, tá? Então, ela põe todos os dados, os seus, o da Ítalo, o CNPJ da Ítalo, um monte de coisa, e pede o estágio para você. Você pega essa cartinha e vai na escola. Chega na escola, você vai, para que eu vou pedir estágio? Você vai na secretaria e fala, olha, eu sou estudante do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, eu preciso fazer estágio. Com quem que eu falo aqui na escola sobre isso? A pessoa pode falar que a gente não dá estágio para ninguém. Daí você fala, tá bom, muito obrigada, tchau. Porque nenhuma escola é obrigada a dar estágio para ninguém. Mas falar é com a diretora. Ah, como que eu posso falar com ela? Ah, no dia tal você vem aqui. Ah, é com a secretária. Ah, é direto com a professora de artes. Então, cada escola tem um jeito de lidar. Tem escola que é com a coordenação, tem escola que é com a direção, tem escola que é com a dona, tem escola que é direto com a professora. Então, você tem que se informar na escola com quem que você fala para pedir um estágio, para fazer estágio lá, tá? Mas se você falar assim, mas Cláudia, minha tia tem uma escola, eu já conheço ela, já pedi, já estou até indo. Tá? Mesmo se você conhece a pessoa, você pode até fazer um contato informal. Liga lá, amiga, posso fazer um estágio nessa escola? Né? A Márcia dá uma escola. Márcia, pelo amor de Deus, me adota aqui, fazer aula, fazer estágio aí. Pode vir fazer. A Márcia fala, pode vir fazer. Sua amiga fala assim, pode vir fazer. Mesmo assim, você tem que ter essa carta. E aí alguém da escola tem que assinar, que é o responsável pela escola. Tem escola muito grande, gente, que nem é o diretor que assina tudo. Ah, é o coordenador, é o supervisor. É um responsável pela escola que tem que carimbar, com o carimbo da escola, tem que ter CNPJ da escola no carimbo, e vai assinar, tá? Então, essa carta, depois que você pediu no protocolo da Ítalo, chegou a resposta, você imprimiu, você vai na escola. Aí vai na escola, deixa eu fazer estágio aqui, tá aqui minha cartinha. Deixo. Ah, deixa? Então assina aí que você deixa. Aí a escola assina, você assina, e aí você vai ficar com você essa carta. Ah, professora, mas a escola pediu, o que é que fica com ela? Então já leva 2 cópias. Pediu no protocolo da Ítalo, chegou para você imprimir, já imprime 2. Porque uma tem que ficar com você, porque depois você tem que entregar aqui na Ítalo. Tá? Faz parte dos documentos da entrega depois, que você não tá pulando o muro da escola fazendo estágio, você não tá olhando a aula lá da cerca, que foi autorizada, você, né? Gente, eu tô falando isso, parece que eu sou louca, mas como eu dei aula no curso de Educação Física há anos, tinha aluno que ficava da parte de fora da escola, vendo a quadra, assistindo a aula e falava que estava fazendo estágio. Daí eu falo, né? Vai que a aula de artes é ao ar livre, você está lá na grade da escola assistindo. Então, assim, a escola tem que assinar que ela autorizou você fazer estágio, tá bom? Isso é uma segurança para vocês, né? Nem para a escola, para vocês, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que fazer. Não adianta falar assim, mas eu já fui na escola ontem, já fiz uma aula. Não vale nada. Só vale estágio a partir da hora que você tem essa carta. O diretor assinou essa carta? Ótimo. Você já pode estar na mão também, nesse dia, com o contrato. Tá? Então, o contrato, ó, eu já falei, né? Pedir para assinar, leve 2 cópias, ótimo. Então, a escola autorizou você a fazer o estágio, assinou essa carta. Aí, o segundo documento que vocês têm que ter, gente, é o contrato de estágio.
que chama termo de compromisso de estágio não remunerado, que a gente chama de contrato de estágio. Aí você entrou no Web Aluno de novo, só que de vez de você ir no protocolos, você vai no documentos e editais. Gente, se vocês não acharem documentos e editais, procura no protocolo também, tá? Documentos e editais. Então, você vai procurar lá no documentos e editais. Contrato de estágio. Esse você não precisa pedir, é só você baixar. Vai estar lá no documento, você clica e baixa no seu computador, no seu celular, tá? Você baixa. O que você pode fazer já quando você for pedir a carta de autorização? Já baixa o contrato junto, gente. Já está ali no computador, tá? Você vai ver quais informações que você precisa. Então, quando você for na escola, para a escola assinar essa carta, você vai falar assim, então, eu preciso dessas informações, ó, nome da escola, CNPJ da escola, como que fala? Que eu vou passar na aula que vem para vocês, mas tá tudo escrito lá, tá, gente? Ato legal, que é quando que a escola foi autorizada a funcionar, que é um número e uma data, nome do professor que vai dar o estágio, um monte de informação da escola você precisa ter. Então, quando você for lá e falar assim, com a carta de autorização, você fala, então, agora que você me autorizou, eu preciso disso, disso, disso e disso. Ele pode passar na hora, você anota no caderno. Mas você tem que saber o que você precisa. Então, você olha lá no contrato de estágio, vai ter informações da Ítalo, que já vem preenchida, graças a Deus, né? Vai ter informações suas que você vai preencher. Seu nome, seu CPF, seu endereço, seu estado civil, sei lá o quê, lá o semestre que você está, o curso que você faz. E vai ter uma terceira parte, que são os dados da escola. Então, olha essa partinha e olha também o contrato todo e vê o que eu preciso pedir para a escola. Então, você fala, olha, eu preciso do nome do diretor, do nome do professor de artes, do horário que ele dá aula, tal, que você precisa preencher o contrato, tá? Então, o contrato eu vou falar na semana que vem. Mas se você for na escola já essa semana, você já pede o quê? Esses dados que tem no contrato, tá? Aí na semana que vem eu vou ensinar aqui a fazer o contrato, porque não dá tempo hoje, que é muito minucioso, tá bom? Aí, gente, você foi lá na escola com a cartinha de autorização linda, eles autorizaram, carimbaram, assinaram, você falou, né? Você ficou com uma para você, se quiser levar uma para deixar lá, ok, mas você ficou uma para você. Aí você vai voltar para sua casa e vai no computador preencher o contrato com os dados que a escola te deu, porque você já foi sabendo que você precisava pedir, né? Se você só vai só com a carta sem o contrato, você tem que voltar outro dia na escola para pedir. Então, você vai voltar para casa, vai preencher o contrato. Preencher o contrato, você tem que assinar, a escola tem que assinar e depois a Ítalo tem que assinar. Nessa ordem, tá? Você assina, eu assino, você, estagiário, assinou. Daí você vai lá na escola e fala, olha, você precisa assinar o contrato de estágio aqui e bater um carimbo. São 3 vias do contrato, tá? Uma, se você for imprimir e levar lá para ele assinar, 3 cópias, uma para você, uma para Ítalo, uma para a escola. Se a escola falar assim, não, manda por e-mail que a gente tem assinatura eletrônica, aí é um só que você manda, tá? Daí depois você imprime 3, mas são 3 cópias, tá? Então você tem uma cópia para você, uma cópia para a escola, uma cópia para a Ítalo. Vai na escola e fala, olha, bati o contrato com as informações que vocês me deram aquele dia que eu vim aqui, e agora vocês têm que assinar. Assina os 3. Aí você vai fazer o quê? Mandar para Ítalo, tá? Via protocolos. Ou, eu acho que não pode direto para a Márcia. Aí você vai fazer, mas como que eu vou mandar de volta, professora? Eu imprimi, preenchi tudo, a escola assinou, aí você vai escanear ou tirar uma foto, colocar num documento, mandar para Ítalo por protocolos. Aí a Márcia vai assinar. Aí, quando tiver a assinatura da Márcia, da Ítalo, né? Da Márcia e da Ítalo, mesma coisa. Da escola e sua, você pode começar o estágio. Tá vendo a burocracia que é para começar? Então, assim, o mais fácil do estágio, gente, é o quê? Fazer o estágio, ir lá e ficar olhando, observando as aulas, ajudando a professora, e é o mais gostoso. Mas tem uma burocracia louca, que a Ítalo é louca? Não. É o país que a gente vive da burocracia, então tem que ter toda essa documentação, porque o MEC vem fazer inspeção no curso esse ano. Então, ele pode falar, quero ver uma documentação de estágio. Pego da Patrícia. Não tem contrato? Nem se forma. Não tem a carta de apresentação? Nem se forma. Esse estágio aqui está irregular. E aí eles podem, inclusive, né,
desautorizar o curso a funcionar porque o estágio está sendo feito de forma errada. Então, por isso que a gente segue à risca tudo que o MEC pede, tudo que a lei pede, tá? Então, para fazer estágio, carta de apresentação. A escola assinou? Contrato. Gente, cuidado com o contrato, porque assim, eu peguei o contrato lá na Ítalo, certo? Aí o contrato tá com a data. Quer ver? Vamos supor que vocês vão na escola amanhã. Patrícia e Kika vão na escola amanhã, dia 12/8. Você levou para a escola assinar, a escola assinou, porque você já tinha preenchido hoje, que você foi lá fazer a carta. Aí você manda para a Ítalo com essa data, 12/8. A Ítalo assina. Você fez o contrato, 12/8, a escola assinou, 12/8. Você manda para a Ítalo daqui 2 semanas, a Ítalo não assina mais, tem que fazer outro. Então, a Ítalo só assina contrato quando tiver, o máximo, 1 semana da assinatura do colégio. Então, assim, você colocou a data, o colégio assinou, você tem que mandar para a Ítalo. 1 semana para você mandar para o protocolos, tá? Porque já teve muita gente que pegou, eu fiz o contrato, mas daí a escola não assinou, ficou lá na escola 1 semana, 2, o diretor ficou doente, aí lá em outubro, eles me devolveram o contrato, vou mandar para a Ítalo. Perdeu tudo o estágio que você estava fazendo. Não vale nada. Teve aluno, gente, semestre passado. Eu mandei o contrato para a escola, comecei a fazer o estágio, a escola não assinou, daí não assinou, aí só me assinou o contrato no final. Quando eu terminei as 150 horas do estágio, me deram o contrato. Aí eu fui lá dar para a Ítalo, não assina, perdeu tudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a ir fazer estágio, ir lá na aula, ver a aula de artes, é a carta de apresentação e o contrato. O contrato está assinado pela Ítalo, por você e pela escola, aí você começa a fazer estágio. Tá? E a aula sobre preenchimento de estágio é semana que vem comigo aqui, meio-dia, quinta-feira, tá? Então, ali, gente, como obter os documentos? Termo de contrato de estágio não remunerado, que chama contrato de estágio. Você vai no Web Aluno, em documentos editais, tá? Se não tiver no documentos editais, vai no protocolos, tá? Porque se a Ítalo mudou, ela jogou no protocolos, mas é no documento de editais. Procedimento. Então, após solicitar o estágio com a carta de apresentação, providenciar o contrato. Data do dia que começar o estágio. Então, assim, você vai chegar na escola e vai falar assim, olha, escola, você autorizou, a gente tem que fazer o contrato, que dia que eu posso começar? Você pode começar na segunda-feira, dia, 15. Então, você vai começar o estágio dia 15, segunda-feira. O contrato tem que estar naquela data, tá? Para a escola assinar. Mesmo que ela assine na sexta, eu vou começar na quarta da semana que vem. A escola assina, mas tem que estar no dia que você vai começar o estágio, tá? No dia que você vai lá fazer o primeiro dia de aula, a data do estágio. Trazer assinado e carimbado da escola para a coordenação Márcia Prolachini em 3 vias. Isso, gente, agora é via eletrônica, tá? Então, você vai mandar em protocolos lá. Estou mandando o contrato de estágio para assinatura. Bom, beleza. E o relatório de estágio, você também já pode, quando você for pegar a carta, você vai pedir a carta de apresentação lá no protocolos, não vai? Vai pedir lá, eles vão fazer, depois eu vou te mandar. Aí você vai no documentos editais, já baixa o contrato e já baixa o relatório, tá? Que é o modelo, tá, gente? O modelo do contrato e o modelo do relatório. São modelos editáveis no Word. Então, você baixa e vai ter todos os campos já para preencher só. Você não vai ter que fazer tudo, tá? Semana que vem vocês vão ver que é tudo tranquilinho, porque já tá tudo assim, nome do aluno, você só coloca lá, Patrícia Campos Rossi. Tem que colocar nome normal, tá, Kika? Não sei se seu nome é artístico é Kika, mas tem que colocar um nome da certidão, tá? Então, esses são os documentos que você tem que obter. Como que você vai obter os documentos, tá, gente? Vamos passar para o próximo slide, então. O termo de compromisso de estágio, como eu disse para vocês, eu vou dar uma aula semana que vem só para explicar como é que preenche, tá? Hoje são só as orientações gerais. Então, o termo de compromisso de estágio, que é o contrato, não pode editar os campos. Eu não consegui o CPF da professora, eu vou tirar o CPF aqui. Não pode, tá? Não pode editar, tirar coisa, colocar coisa, tá? É só preencher. Semana que vem a gente vai ver isso. O ato legal precisa constar, porque tem gente que não consegue, que a secretária da escola não sabe, que não conseguiu, a pessoa não põe. Então, tem que colocar, tá? E o registro do profissional que você vai... Lá no contrato está escrito, professor que você vai fazer estágio,
que é o professor de artes lá da escola que você vai fazer estágio, tá? Tem lugar para colocar 2 nomes. Daí você, se estiver fazendo com 2 professoras ou 3, você põe os 2 principais, que você mais dá aula. Aí vai estar escrito assim, registro profissional. Não precisa, porque isso é quem tem CREF, da educação física, conselho de contabilidade, essas coisas aí. No nosso não tem, tá? Então esse é o único campo que semana que vem nós vamos ver que pode deixar em branco, só para vocês não ficarem desesperados, tá? Aqui, se vocês quiserem anotar, gente, porque dentro dos documentos vai pedir o orientador do estágio na Ítalo e o meu RG. Então, vocês só anotem aí, ó, Cláudia Regina Almeida, 30688-401X. Eu não me lembro se é na carta, se é no contrato, se é no relatório, em algum lugar vai pedir lá, orientador do estágio na Ítalo. Aí você põe Cláudia Regina Almeida e vai pedir meu RG, tá? Vamos lá. Próximo. Tá acabando, tá, gente? Gente, tudo isso, todos os materiais de estágio, eles vão estar disponíveis no AVA, tá? De vocês. Aí já é o ambiente virtual de aprendizagem, onde tem as disciplinas, desde que esteja lá a disciplina de estágio, tá? Porque faz 2 anos que eu tô dando estágio aqui e eu consegui colocar uma vez material no AVA. Então, já coloquei ali, tá? Que essa aula gravada, eu já coloco no meu YouTube, que é a professora Cláudia Almeida, e mando o link pro monitor de estágio, tá? Então, hoje eu teria que sair com o monitor do 4º, com o monitor do 5º e com o monitor do 6º. Se eu não tiver um monitor, eu não tenho como mandar os documentos para vocês. Então, se vocês puderem falar amanhã na aula ou no grupo, gente, precisa de um monitor para o 4º, para o 5º e para o 6º de estágio, senão a gente não consegue receber o material. O monitor, gente, ele não faz muita coisa. Ele faz o quê? Ele quando eu preciso mandar recado, eu escrevo o recado, tá? E aí o monitor só encaminha, né? Assim, ó, fala pro povo isso. Daí não tem que você lá escrever, né? Então eu escrevo assim, queridos alunos, vocês já receberam, né? Queridos alunos e alunos, tal. Aí eu falo, monitor, manda pra turma. O monitor fala assim, encaminhar. Acabou. E o monitor faz uma ponte, se por acaso acontecer alguma coisa que não estava na aula, que eu não orientei. Olha, professora, o nosso colega da nossa sala, a professora de artes dele mudou para os Estados Unidos, largou tudo e mudou de professora no meio do estágio. O que ele faz? Aí, realmente, você tem que me chamar no WhatsApp, né? O monitor me chama e fala, professora, aconteceu isso, qual que é o procedimento? Porque isso não tem orientando em nenhum lugar. Mas, gente, quem é monitor, se vocês quiserem ser monitoras, né, ganha acho que 30 horas complementares ou 60, não lembro. Vou falar com a Márcia. E o monitor não precisa ficar respondendo coisa que eu já orientei. Ai, ô Patrícia monitora, quais são os documentos? Daí você fala assim, tá lá na aula gravada da professora. Viu, Cláudia? Como que pega o contrato? Tá lá na aula gravada, tá lá no AVA, na aula da professora. Porque assim, você não precisa ficar dando aula se você é monitor, né? O aluno tem que vir. Oi, Cláudia, eu me candidataria, só que eu já completei as minhas 200 horas e tem gente desesperada. Então, você por fala horas, então... Sexto semestre, desesperados, já fala, se você tiver um amigo legal, já fala só para ele, já manda um contato para mim e fala, ó, sou eu. Se você falar na turma, vai ter assim um monte de desesperados se degladiando pela vaga de monitor. Então, como vocês duas vieram só na orientação, vocês têm o direito a falar com um amigo de vocês, porque, né, afinal de contas, vocês estão aqui, o resto ninguém tá. E a Kika também, se você quiser ser para ganhar hora complementar, ok, Kika, senão você dá a dica lá para os amigos, ou assim, se eu não queria privilegiar ninguém, então coloca lá no grupo da sala. Eu preciso de um monitor do 4º, do 5º e do 6º, tá? Eu tô tranquila também de horas complementares e não tô sem tempo para nada, senão então, toparia. Então, vocês me ajudem a ter um monitor, porque eu não consigo falar direto com a turma, tá? Tinha monitores no semestre passado, se eles quiserem continuar, mas o ideal é trocar, tá? A Márcia sempre pede para trocar. E aí, se não conseguir, se a pessoa fala assim, eu quero, fala assim, então manda mensagem para a Márcia, que a Márcia passa para mim, tá? Ou se alguém tiver meu telefone, porque meu telefone já tá, né, no torcida do Corinthians mesmo, e tiver meu telefone, me manda mensagem e fala, professora, eu quero ser um monitor de estágio de tal semestre. Aí eu tenho um grupo, né, dos monitores, que daí eu mando o recadinho, a pessoa só encaminha para a turma.
Mas eu não deixo o povo ficar montando em cima de monitor, não, gente. Porque monitor, né, para muita gente montar em cima, não. Porque tem gente que nunca veio numa orientação, nunca falou comigo e fica, ó, meu monitor, o que faz? O que é isso? Eu falo, não, vai lá assistir a aula gravada. Mas vamos continuar aqui, que tô ficando nervosa. Brincadeira, gente, tô não, tá? Então, assim, todos os materiais que essas aulas gravadas, tá? O slide que eu vou mandar para vocês, eu coloco lá no AVA. Mas como a disciplina de estágio nunca aparece no AVA para mim, eu mando para o monitor põe no grupo da sala. Quem é esperto já baixa na hora, quem não é, deixa perder na muvuca lá, depois fica pedindo, né? Ah, cadê o slide da Cláudia? Que eu sei como é, que eu já fui aluna, né? Nunca esqueço que eu já fui aluna, que também já fiz isso, normal. Mas assim, aí eu mando porque cai direto para vocês, tá bom? Eu só não mando, geralmente eu não mando documentos, porque como tem que pegar lá na Ítalo, às vezes tem uma atualização tal que eu não tenho, tá? Então tem que pegar a carta de apresentação, o relatório, o contrato lá na Ítalo, tá bom? Então lá, também são enviados para os monitores de estágio pelo WhatsApp, para encaminharem para o grupo da turma, e também, se alguém quiser um dia, mas eu não tenho, eu não falo com a turma, eu sou indesejado, eu sou excluído tal, vai lá no meu YouTube que tem lá as aulas. Inclusive do semestre passado, de didática, de tudo que eu já dei durante a pandemia, tá bom? Então, a forma de obter os materiais é assim: primeiro pelo AVA, se não tiver disciplina de estágio no AVA, com os monitores que mandam para a sala, tá? E, gente, aqui, ó. Então, se vocês tiverem a disciplina estágio, supervisionado, ensino médio, ou ensino fundamental 2, ou ensino fundamental 1, entra lá que eu vou colocar lá, tá? Já vou dizer de antemão que não apareceu para mim as disciplinas, então não coloquei nada ainda. Vamos lá. E aí, geralmente fica assim, ó, né? Orientações, o slide de orientação, a gravação da aula, os documentos e o link para orientação, né? Para a orientação aqui, nossa, de todas as quintas-feiras. E, gente, para finalizar hoje e abrir para perguntas para vocês, é muito importante ler com atenção, né? O que está no AVA, que na verdade não está, mas é esse slide. Que, gente, as pessoas, eu estou me desesperada, tinham que estar presente nesse encontro. Quarto, quinto e sexto, todos os alunos deviam estar aqui, tá? Não deixe para estagiar no final do curso, porque você vai deixando, é muito bom, você vai deixando, quando chega no final, a bomba explode, tá? E qualquer dúvida, se eu tô lá na escola falando com alguém, deu uma dúvida. Sempre tenham, gente, uma pastinha, estágio, com os documentos, com caderninho, com bloquinho. Aí você anota, quinta-feira você vem na aula e me pergunta. Senhora, mas é urgente. Então, assim, urgente. Então, você manda para o monitor, que me manda no WhatsApp. Mas, às vezes, eu estou dando aula e não consigo responder na hora, tá, gente? Então, assim, a melhor forma de se comunicar com o professor é quando? Nas quintas-feiras, na aula de estágio. A Kika não estava aqui, né, no comecinho, mas, Kika, hoje, que é dia 11, semana que vem, que é dia 17, e na outra semana, que é dia 25, vai ter aula de estágio. Então, eu fiquei falando aqui, quase 50 minutos sobre as orientações gerais. Semana que vem, eu vou explicar todinho o contrato de estágio, porque eu já vou supor que vocês duas vão pegar essa carta de apresentação, vão na escola, vão falar com alguém, e aí vão pegar também o contrato, já vão pegar as informações, e semana que vem eu vou ensinar a preencher todinho o contrato, tá? Tem um plano de estágio para fazer, tem que anotar dia, horário que vai fazer estágio e tal, como que anota, como que registra, tudo que tem que fazer. E no dia 25, vocês provavelmente já vão estar fazendo estágio, mas eu já vou ensinar como é que faz o relatório final. Senhora, mas por que não faz só no final o relatório? Porque tem gente que é esperto, gente, que dá uma olhada no relatório final agora e durante o estágio já vai preenchendo. Quando chega no final, que vai juntar, né? Prova, estágio, quem está no sexto, TCC, peça, desgraça, brincadeira, né? Muitas coisas. Chega no final, se você for fazendo o relatório aos poucos, no final tá pronto. Né? É só chegar lá, pegar as assinaturas. Inclusive, no final, gente, tem que pegar a assinatura do diretor. Eu vou falar depois, né? Para não assustar vocês. Tem que pegar a assinatura do diretor, tem que ir lá no cartório reconhecer a assinatura dele, o cartório falar, é a assinatura dele mesmo, tá?
porque já passamos por bafão em anos anteriores de alguém, o pai da pessoa assinar, né? Nem ter escola, não ter nada, isso é tudo forjado. Então, por causa disso, né, teve que ter mecanismos para proteção aí dos documentos. Então, quando chegar no final, professora, eu terminei no último dia, tem que entregar hoje na plataforma. Não vai, amigo, porque tem que ir lá no cartório pegar, né, reconhecer a assinatura do diretor. Então, essas coisas, se você precisa saber agora, para você chegar no final e falar, eu não sabia, eu fui prejudicado. Então, se você souber o que tem que ter no relatório, você já vai adiantando o que dá para adiantar e já sabe também o que tem que fazer realmente no final. Tá? Então, quando você programa o seu cronograma de estágio, você já deixa uma semana, 2 dias para você terminou, vai fazer pegar assinatura, tá bom? Pegar assinatura, reconhecer a assinatura em cartório, porque no relatório final tem lá um termo de conclusão de estágio, que o diretor tem que falar, olha, a Kika concluiu tantas horas de estágio aqui, assinei. Então ele vai lá, pega a carta de autorização, não faz o estágio, né? Depois entrega as coisas. É complicado, gente. Cláudia, eu tenho uma dúvida. Como eu não fiz o semestre passado, né, que acabou invertendo, né, daí foi semestre passado ensino médio e esse semestre Fundi 2, né? E daí eu teria que fazer na mesma escola ou eu poderia dividir os meus horários e fazer em uma que tem ensino médio, outra que tem Fundi 2? Ótima pergunta, vamos lá. Você pode fazer em escolas separadas ou em escolas juntas, tá? Se na escola tiver ensino fundamental 2 e médio, é um contrato, um documento, um tudo. Se você fizer em 2 escolas, aí tem que ter uma carta de autorização para cada escola, um contrato para cada escola, um relatório para cada escola. Então, o Kika, por exemplo, vai fazer agora no Fundamental 1, né? Então, vai fazer numa escola. Se o semestre que vem você for fazer na mesma escola, aí, como é outro semestre, tem que fazer contrato tudo de novo, tá? Mas, por exemplo, você pode fazer, Kika, vou fazer Fundamental 1, professora, só que de terça e quinta eu vou fazer uma escola perto do meu trabalho e de segunda, quarta e sexta eu vou fazer num colégio perto da Ítalo. Aí são 2 contratos, 2 cartas, tudo documento separado, mas também pode fazer. Mesmo que for num nível de ensino, fazer em 2 escolas, 3 escolas, tá? Nada impede. E precisa fazer a carga horária total, 100 horas? Ou, por exemplo, se eu não conseguir esse semestre 100 horas, eu posso cumprir 60, 80? Então, de preferência, tenta fazer a 100, mínimo 100, né? Porque tem gente que fala assim, professora, eu fiz 102, e agora o que eu faço? Pode fazer 102, 105, 500, 1000 horas, você que sabe, no mínimo 100. Se você fizer, por exemplo, 60 horas que não terminou, aí você não vai entregar nada, né, nesse semestre, porque você não fez as horas que precisava. Entra o estágio como se fosse uma DP, só que daí não paga, tá? Essa só paga quando é DP de matéria normal. Aí entra como se fosse uma DP, daí no semestre que vem você termina, mas já sabe que tem outro estágio para fazer, né? Aí só que entrega no semestre que vem, tá? Mas daí você vai ter que ter uma carta que chama, como que chama? Aditamento de contrato. É uma carta que tem lá no protocolo, se acontecer isso daí no semestre que vem te ver, que você vai falar o quê? É um adendo, assim, falando, olha, não terminei aquela vez, então vou terminar outra data agora que eu vou terminar. Porque no primeiro contrato tem uma previsão, vou começar no dia tal, vou terminar no dia tal. Como você não terminou, vai ter que ter esse aditamento do contrato, tá? Que é um documento que fala que é outra data de término. Mas daí você entrega no semestre seguinte. Mas eu não recomendo. Aí só complementa, né? Tipo, as 40 que faltaram. Isso, você daí faz mais 40. Beleza. Tem gente que já não terminou por 10 horas. Daí fala, faz 10 horas no mês que vem, né? Entendi. E é assim, tá, gente? Presta atenção. Chegou, botou o pé no portão da escola, começou o estágio. Não é assim, mas eu vou na escola 2 horas, a aula começa 3. Não, você começou o estágio às 2, porque nas 2 você olhou as crianças no pátio, você foi na sala dos professores, você conversou com a professora, você foi na biblioteca, você viu a dinâmica, você viu do que as crianças brincam no intervalo, você viu como é que as crianças entram, qual que é o uniforme. Então, é assim, vocês já programam lá no seu contrato de estágio. Eu vou chegar na escola 1h15, então é 1h15. E eu vou sair, a última aula é às 4, mas eu vou sair às 5. Então, é às 5, tá, gente? Então, assim, é o período que você fica lá na escola. Até porque tem escola menor que tem assim, tem um professor de arte que dá uma aula às 2 horas, depois dá umas 4. Aí mas eu vou lá ficar da 1 às 5. Então, você ficou fazendo estágio da 1 às 5. Aí eu falo na semana que vem no fichão como é que faz isso, tá? Na semana que vem não, no dia 25. Mas isso também já é importante porque, né, Kika? Não são, assim, 100 horas
de aula a aula, às vezes de artes. Você pode participar de uma reunião, você pode ter ficado mais após a aula, só não pode ficar mais de 6 horas por dia. Festas, né? Ajudar em montagem. Exatamente. Porque assim, tem escola que chega estagiário, ele solta um rojão e fala, graças a Deus, vamos explorar isso daí agora. Tem escola que põe a estagiária para trabalhar sozinho, fala, professor, não dá mais aula, o estagiário que dá. Mas eles às vezes chamam, olha, você vai ter festa junina, não, né? Vai ter festa das flores, pode vir, na Barraca da Artes. Aí você vai, é uma experiência super bacana, tudo, mas pode contar como estágio. Pode contar como... Ah, mas a festa é no sábado. Ah, você põe 1 hora a mais em cada dia da semana para compensar esse sábado que você vai lá. Tá? E professora, só ensino convencional, né? Não dá para ser ONGs, escolas específicas de artes. É só escola. O que dá para fazer é EJA, Educação dos Jovens e Adultos, que tem, né, Fundamental 1 e tem Fundamental 2 e tem ensino médio. Aí entra como escola convencional. Mas, infelizmente, escola de arte, de teatro, né, ONGs, que são maravilhosos, não tem, porque o curso de licenciatura tem uma disciplina no curso, né, sobre educação não formal, museu, essas coisas, mas não pode estagiar. Ok, obrigada. Tá bom? E não sou eu que estou falando isso, né, Poderia ser gente? teatro, que maravilha, já eliminava, né? Não, é curso de teatro, né? Tem gente que fala, professora, tem uma escola de teatro. Tem gente que fala, tem uma escola que dá aula de teatro para as crianças. Não pode. É lamentável, gente, não pode. É um silêncio, assim, que quem faz essas leis não sabe, né, como é que é lá na escola. Exatamente. Tá? Seria incrível para vocês, né? Tem cada coisa que os alunos pedem para a gente, né? Professora, eu quero fazer um estágio lá na Secretaria de Cultura, na parte de educação, não sei o quê. Não pode. Daí a gente fala não pesado, assim, mas tem cada coisa super interessante que a gente fala, infelizmente. Que você já está envolvida, né? Já é o dia a dia. Mas... Não, nem fala, gente. É isso aí. Tá bom. Só pode estagiar no teatro, que a professora de arte dá lá dentro da aula dela. Então tá, gente, 5 para 1. Se vocês não tiverem mais perguntas, ok. Se vocês precisarem sair, pode sair. Tem mais 5 minutos se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa. Mas sim, gente, se vocês forem as mais maravilhosas do mundo, vocês já terminam a aula de hoje, amanhã, sábado, segunda, já vai lá ver onde que está essa carta, já vou pegar esse contrato, relatório, já vou baixar, já vou dar uma olhada para vocês. Porque quem se organiza, gente, faz o estágio, que é uma beleza. Quem não se organiza só passa dor de cabeça, pepino e nervoso. Tá bom? E semana que vem, obrigada. Se vocês puderem, conto com vocês aqui para eu não ficar sozinha. Tá e, bom. vocês já falam, já chega, terminou minha aula aqui, manda no WhatsApp. Gente, o bicho pegou, vocês não têm noção. Se fosse vocês, eu entrava na aula de quinta da semana que vem, ou então eu assisti a aula gravada, porque vocês vão ver a zica que é. Sim. Tá bom? Ô, profa, foi difícil entrar hoje no link, que ele não estava funcionando. Aí eu tive que entrar no Google Meets, pegar o finalzinho, colocar no código da reunião para conseguir entrar. Ele estava assim, quebrado, né? Então a Márcia mandou quebrado. Mas manda o certo, então, para a turma, gente, porque... Eu tentei juntar ele não junta. Aí eu tive que, desmembrar o final dele, que é depois da barra, né, do ponto .com. Eu vou tentar colocar aqui no chat, deixa eu ver se eu lembro o que é chat aqui, que é o link que... Aqui, ó. Agora ele está inteiro. Aí tá inteiro. Isso, o outro ele não estava. Eu acho, né? Não vou ficar acusando a coisa. Ele tá o Meet, aí não tem ponto. Ele tá Meet, aí Google direto. Aí ele não vai. Fui eu que passei errado para a Márcia, né? Mas, gente, passa isso daqui, então, para o pessoal da sala, certinho, tá? Beleza. Esse que tá aqui, ó. Ah, não tá passando. Esse daí que eu mandei no... chegou um aqui. Obrigada. Aí fala, gente. Fala. Alguém tem meu telefone aí, Patrícia ou Kika? Acho que eu ainda tenho. Não. Se vocês não tiver, pode anotar aí, vai. Cláudia. Não tenho mais. Tá. 11, prefixo. 11. 9. 8647. 4111. 4111. Tá ótimo, né? Eu gravando aqui o número de telefone, vai ser maravilhoso. Não, no YouTube. Vocês me mandam uma mensagem, porque daí eu pego esse slide e já mando para vocês já distribuem. Tá. Ótimo.
E quando eu colocar também a aula no YouTube, o link, eu já mando para vocês de volta. Pelo menos assim, enquanto não tiver monitor oficial, não sei se no grupo tem quarto, quinto, sexto. Isso. Tem. Então acho que vai precisar de um monitor, gente. Só um monitor para teatro de manhã. Acho que não vai precisar um para o quarto ou para o quinto, para o sexto, não. Sim. É verdade. É um monitor para teatro. Então pega assim o mais desesperado, tá, Patrícia? O cara tem 1 hora complementar, coitado. Pega o mais desesperado e fala assim: ó, vai ser monitor da Cláudia lá. Eu vou jogar eles que lutem. Eles que lutem, não pode ser monitor de mais de uma disciplina, tá? Então, se ele já é monitor de outro professor, não pode ser meu. Mas alguém que não seja monitor, mas que precisa das horas complementares. Eu vou te mandar no seu e-mail. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, gente. Mais perguntas? Não, só desespero mesmo. Como eu vou fazer 100 horas? Vai fazer sim, Kikas. Dá um jeito. Tá bom. Então tá. Beijo, gente. Ó, vocês duas que vieram hoje, vocês têm um bônus, tá? O bônus é que só vocês duas, presta atenção. Só vocês duas, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp particular, tá? Claro, aí isso aqui, ó, pode. O resto da sala, não. Olha eu falando gravado. Tá bom? Mas se vocês precisarem, principalmente nesse começo, que vocês vão pegar a carta e tal, que a gente não tem monitor ainda, vocês me mandam, tá? Que a gente tira dúvida, sim. Tá certo. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigada, profa. Beijo. Beijo. Então, gente, estou encerrando aqui a primeira orientação de estágios do ano de 2022, segundo semestre, para o curso de teatro da turma da manhã. Um beijo.